E quem quer mudar de vida, mudar de carreira, ser dono do próprio horário, ser dono da sua liberdade financeira, hoje é o primeiro passo que estará sendo dado, não é verdade? Mudar completamente de carreira, né? Abrir novos horizontes, para isso que a gente está aqui. E essa aula hoje eu vou passar todas as informações de todos os elementos necessários para se tornar um terapeuta sem passar por pedras no caminho, sabe? Para facilitar o processo, sem sofrimento, sem dor, né? E eu vou ensinar o passo a passo, vou explicar tudo sobre isso hoje. É importante saber que é uma carreira para toda a vida, né? E com essa carreira você vai abrir infinitas portas de prosperidade, de riqueza, de abundância e principalmente para quem tem a sensibilidade, mais portas se abrem, porque você sente no seu coração a importância e a vontade mesmo de poder ajudar cada vez mais pessoas, né? A gente não fala só de carreira, a gente fala de propósito de vida. Eu digo que a carreira de terapeuta, ela é um propósito de vida, né? Nós transformamos a nossa vida e transformamos a vida de quem nos procura. E é maravilhoso poder compartilhar esses momentos, trocar as informações, ouvir, saber ouvir o cliente, tratar das questões deles, né? Levar alívio para esse cliente. E o projeto Terapeuta Gold é exatamente isso que vai fazer. Tomara que todas as pessoas que recebem o chamado possam estar presentes aqui conosco. Por quê? O que acontece geralmente nos cursos para terapeuta? E eu posso falar com propriedade porque eu fiz os cursos, né? E o que acontece nesses cursos é que, na maioria das vezes, não tem base, joga ali uma técnica, você é obrigado a se virar nos 30, sabe? É o que acontece. Trabalhando com 2 clientes por dia. Olha que incrível, tanto que essa profissão, ela é uma profissão de luz e realmente abençoada, né? É uma profissão incrível. Imagina você atender 2 clientes por dia, só por dia, gente. Eu não tô falando 2 clientes da manhã, 2 clientes à tarde, 2 à noite. Não, 2 clientes por dia. E ao final do mês você receber, faturar mais de 10k. É super possível, eu vou falar sobre isso aqui. Quem quer ingressar na carreira de terapeuta, que eu vou te dar toda, vamos falar assim, toda a propulsão para que você possa dar esse salto quântico na sua carreira, te contar os prós e os contras para que você possa fluir mesmo na vida e nessa carreira. Por que que eu busquei estudar mais sobre isso e eu quis montar esse projeto, esse treinamento para quem quer ser terapeuta. Terapeuta Gold, terapeuta de ouro. Por quê? Existem muitos terapeutas, pessoal, mas são medianos. Não são pessoas, lamentavelmente, que têm uma vida próspera, que estão felizes na carreira e que se sentem totalmente desbloqueados. Muitos sofrem porque estudaram muito, têm muito conhecimento, mas não conseguem ir para prática, não conseguem aplicar os conhecimentos. Outros desistem no meio do caminho, como eu falei no início, né? E aqui não, aqui eu quero mostrar todos os prós, todos os contras, todos os caminhos para que você ingresse nessa carreira, muda a sua vida. Já imaginou? Eu falei que você pode ter 2 clientes por dia, né? Para ganhar mais de 10k por mês. Gente, é uma meta possível, é uma meta atingível. Hoje eu atendo em média, só para vocês terem uma ideia, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho hoje, para que vocês se inspirem na minha jornada, na minha trajetória. Hoje eu atendo em média 6 a 8 pessoas por dia, porque é o meu limite da minha energia, do meu desgaste energético. Mas se eu quiser atender 10, eu tenho agenda. Se eu quiser atender 20, eu tenho agenda. E vocês vão caminhar comigo, porque vocês também serão terapeutas competentes, terapeutas gold e terão uma agenda lotada igual a minha. E muito mais do que isso, posicionamento profissional, não é verdade? Reconhecimento no mercado de trabalho, né? Coisas que às vezes, trabalhando dentro de uma empresa que você tem que bater o ponto, né?
Fazer aquela carga horária de 8 horas, talvez um patrão que não te valoriza, colegas tóxicos, ambiente que a energia não é legal, ou pior do que tudo isso, sem você ser valorizado, né? Eu trabalhei assim muitos anos da minha vida, sabe? Até que um belo dia eu falei, opa, peraí, deixa eu mudar a minha vida. E foi o que aconteceu. E eu trago para vocês a minha experiência porque deu certo para mim e vai dar certo para vocês também. E aqui eu já quero entrar contando para vocês como que nós vamos trabalhar, o que eu quero mostrar para vocês sobre o curso Terapeuta Gold, sobre essa aula Master. O que você precisa saber enquanto terapeuta? Vamos lá? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Se quiserem me perguntar, ó, para você digitar, se você não é inscrito no meu canal, para você digitar e comentar aqui no chat, você tem que se inscrever. Então já vai lá, se inscreve, vem para o chat, vem comentando, tá bom? Eu vou respondendo vocês, eu vou ler lá e vou responder por aqui, tá bom? Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega que também está assistindo a live. Então vamos compartilhar as informações, porque conhecimento é maravilhoso, né? Então, quanto mais a gente trocar informação, mais nós iremos conseguir aí o objetivo dessa live, destravar a mente e te preparar de fato para que você ingresse nessa carreira tão promissora e a carreira do futuro. Porque cabe dizer aqui, né, pessoal, o mundo está doente. Não é verdade? Vocês compartilham desse sentimento comigo? Diga aqui para mim se vocês concordam ou não. O mundo, infelizmente, está doente, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão usando subterfúgios, eu digo muletas entre aspas, né? Como o álcool, as drogas, compulsões alimentares, compulsões por chocolate, né? Sem contar a ansiedade ao extremo, e aí vem síndrome do pânico, crises, surtos e a depressão. Alguns casos, né, gente, nós sabemos, casos extremos, que a pessoa chega a, inclusive, né, buscar ali alternativas negativas, como, por exemplo, o autoextermínio, né, que é muito triste, é lamentável, e a gente tem notícia disso a todo tempo. Às vezes até pessoas assim próximas, né, vizinhos, pessoas da família, e é muito triste. O terapeuta, ele tem toda a ferramenta necessária para ajudar o paciente a ter uma visão diferente, para que o paciente possa, paciente ou cliente, depois eu vou explicar a diferença de um e de outro para vocês, para que o paciente ou o cliente possa ter uma visão diferente da vida dele, encontre caminhos e receba ali aquele atendimento de alívio imediato para seguir em frente, ressignificar as suas questões e seus traumas. E o terapeuta é essa ferramenta, o terapeuta é essa ferramenta de transformação, essa ferramenta que leva esse alívio, que leva esse conforto. Nós falamos conforto físico, mental e emocional, né? Em todos os níveis da vida da pessoa. E cabe ao terapeuta se desenvolver, treinar as suas habilidades para que de fato ele vá e faça um excelente trabalho. Talvez alguém pode estar agora pensando, mas é muito difícil essa carreira, então como que eu vou conseguir? Aí eu vou te explicar como, tá? Fique calmo que eu vou dizer para você o que você precisa para ser terapeuta. Primeiro, você precisa ter uma formação, que é o que eu te ofereço no curso no treinamento Terapeuta Gold. Uma formação com diploma reconhecido pelos órgãos competentes, Conselho Regional de Terapeutas, Biblioteca Nacional, no curso devidamente registrado, que vai fundamentar ali a sua certificação. Nós te oferecemos isso. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, o seu querer. Sim, o seu querer é que vai fazer a virada de chave na sua vida. Se você entrar só para fazer, vou fazer para ver o que vai dar, não faz isso não, que você está perdendo seu tempo e seu dinheiro, né? É melhor você entrar de cabeça, acreditar, essa é a minha profissão, daqui a pouco sou o doutor isso, a doutora aquilo, né? Por quê? Porque tem toda a condição para isso, tá? Prestem bem atenção, é um curso de formação profissional,
Então, se você quer realmente virar a chave da sua vida, esse treinamento é para você, né? Eu vou te ferramentar com todas as informações e o melhor, técnicas passo a passo. Vou ensinar cada uma delas, vou deixá-las digitadas para vocês, para que vocês possam ler, seguir o passo a passo, ou seja, eu vou pegar na sua mão. Como ninguém pegou na minha, eu tive que aprender nos trancos e barrancos, né? Vou pegar na sua mão, te conduzir nesse processo e te levar para que você de fato acesse a sua vida dos sonhos, e você merece isso. Voltando aqui um pouquinho, vamos falar sobre a parte dos ganhos, vamos falar sobre a parte do financeiro. O curso Treinamento Terapeuta Gold, ele não visa só você ter uma vida financeira legal. Claro que isso é super importante, né? Imagina uma pessoa que tem uma cliente, inclusive ela tá aqui, sair de um valor, vamos lá, R$ 2.000 por mês, trabalhando no serviço pesado, que o serviço dela é pesado, diário, aquela loucura toda, muito carregado, muito pesado, deixar de ganhar 2.000 por mês para ganhar mais de 10.000 por mês. 10k, 10.000, né, gente? Lógico que quanto mais cliente você tiver, mais você vai ganhar. Malu, posso ganhar mais de 15, mais de 20 mil reais? Pode. Depende do seu fazer, do seu empenho, do seu querer, tá? Aí eu não posso querer para você. Você que tem que querer. Então você vai ter que estudar? Vai. Você vai ter que fazer o curso? Vai. Você vai ter que ter as horas específicas do treinamento? Vai. Mas, gente, pensa bem. Imagina, em menos de 6 meses, porque o prazo mínimo são 3 meses. Imagina isso. Em menos de 3 meses você já está na sua carreira dos sonhos. Talvez numa faculdade, numa universidade, você demoraria 3 anos para você ir para campo, né? Aqui não. Aqui você já vai sair sabendo montar seu consultório, sabendo como administrar o seu consultório. Se o seu consultório vai ser só online, se vai ser híbrido. O que é um consultório híbrido, Malu? É um consultório que você trabalha as duas modalidades, e que é o online e é o presencial, ou só presencial. Aí você que vai escolher. Vou te explicar tudo sobre isso. Como montar o seu consultório? Que tipo de material você tem que ter disponível lá? Que tipo de produto você vai oferecer para o seu cliente na hora da escuta? Enfim, vou te ensinar tudo isso neste treinamento Terapeuta Gold. Além disso, na medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho, você vai se especializando nas técnicas que eu vou te entregar. Técnicas que eu uso, são de autoria minha, técnicas autorais e outras técnicas muito bem conhecidas no mercado de terapeutas. Aí você pode me perguntar, talvez seja a sua dúvida, Malu, eu já sou reikiana, por exemplo. Posso juntar com as técnicas que eu vou aprender com você? Claro. Malu, eu tenho uma formação na parte de cromoterapia. Posso colocar? Claro. Malu, eu tenho uma formação na parte de cristais. Posso colocar também nas técnicas? Claro. Você só vai ampliar o leque das suas técnicas, né? Ou seja, o seu trabalho vai ficar cada vez melhor e você vai poder proporcionar uma experiência incrível, impactante para o seu cliente. E o seu cliente gostando de você, sentindo a diferença do seu atendimento, do seu acolhimento, tudo que você oferece, é claro que ele vai ficar com você. E eu vou te ensinar também como que você vai separar, se você vai fazer plano de pagamento para o seu cliente, se o seu cliente vai pagar por sessão, se vai ser mensal, se vai ser semestral ou anual. Tudo isso eu vou explicar para você como receber, como precificar o seu trabalho, né? Aqui eu já vou dar até uma dica. Vocês já vão começar cobrando valor no mínimo de R$ 250. Malu, é caro? Não, não é caro. Se você estiver achando que é caro, você está conectado com a escassez. E aí, não se preocupe, porque no Boas-Vindas lá do treinamento, eu vou fazer uma limpeza de crenças de escassez, quebrar e cortar essas âncoras negativas, para que você possa se empoderar nesse treinamento e de fato fazer a diferença na sua vida. Já vamos começar eliminando as crenças, né?
crenças sabotadoras, que podem te limitar, que podem ser uma trava mental e te impedir de acessar com maestria essa carreira dos sonhos, certo? Pessoal, algum comentário até aqui? Pode mandar ali para mim, vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, por favor, podem comentar aqui comigo. Bom, eu estruturei para vocês essa aula para contar para vocês como que vai ser o seu trabalho como terapeuta, né? O que que você vai ter que aprender, quais são as documentações necessárias para isso. Então, você é munido de certificado com a sua capacitação, o seu curso profissional, como é o caso desse curso, né? Terapeuta Gold. Você está baseado na lei, a lei está garantindo a sua certificação, é um selo, pessoal, que vai ali no seu diploma ao final da conclusão do seu treinamento. Quanto tempo, né? Quanto tempo que demora para fazer o treinamento? É assim, eu dividi para vocês uma média, pessoal, de estudo, caso vocês consigam 3 horas diárias de estudo, entre o tempo de tela e o tempo de leitura dos materiais complementares. Então, dá uma média de 3 horas aula por dia, 3 horas mais ou menos por dia de leituras também, 3 vídeos, que são vídeos complementares, tá bom? Vou deixar também gravadas umas lives que eu vou fazer para ajudá-los nesse processo. Enfim, somando tudo isso, vai dar o tempo que você deverá ficar estudando. Malu, não consigo, só consigo 1 hora por dia. Não tem problema. Quem vai organizar o seu tempo de estudo é você, na sua casa, no seu horário. Ah, eu trabalho o dia inteiro, só posso estudar final de semana. Não tem problema, foi assim que eu fiz também. Eu só estudava aos finais de semana ou à noite. Por quê? Porque eu trabalhava 10 horas, pessoal. Eu trabalhava no colégio, ficava presa lá 10 horas por dia. Chegava exausta, às vezes à noite eu não conseguia nem ler nada, nenhum material. Às vezes, quando muito, eu conseguia assistir um vídeo, né? Porque era mais fácil assistir o vídeo, fazia ali as minhas anotações, sabe? Então, a maioria do meu treinamento, do meu curso como terapeuta, eu fiz no final de semana. Sim, e deu certo. Eu consegui finalizar o meu curso e ter essa possibilidade de ganhar mais do que 10K. Gente, é o que há, é o momento. O mundo precisa e merece ter terapeutas conscientes, terapeutas sensitivos, com a intuição aflorada e que de fato querem fazer a diferença na vida das pessoas, transformar vidas. Aqui eu estou me apegando, falando na parte financeira, na transformação da sua vida, a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica. Digamos que você vai viajar, você precisa de ir para uma outra cidade, prestar um serviço lá e tal. Você pode atender do mesmo jeito. Faz atendimento híbrido online, olha só. E pasmem, vou dizer para vocês, sabe o que você precisa para começar a carreira de um terapeuta? Ó, celular. Nada além. Malu, mas só o celular? Só o celular e uma boa internet. Só isso. Mas Malu do céu, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho um consultório. Não tem problema. Vou ensinar tudo isso no treinamento também. Você precisa de uma parede lisa, uma parede legal. Só isso. Sabe? Uma boa iluminação. Só isso. O celular, todo mundo tem um celular. Ah, mas meu celular não é bom. Gente, eu comecei atendendo, vou dizer para vocês, com J7. Eu vou dizer mais, com a tela quebrada, porque ele tinha caído e quebrado. Comecei com J7 e depois eu fui melhorando, fui comprando, comprei notebook, depois eu comprei esse equipamento, depois eu comprei as ring lights, depois eu comprei suporte, depois eu comprei esse microfone, depois, aliás, nem era esse, era outro, depois eu troquei para esse. Fui me estruturando, comprei uma cadeira legal, confortável, sabe? Comprei esse fone legal aqui também, né? Eu inclusive tô de fone para que o barulho que tá aqui no externo não me incomode e eu possa ficar mais concentrada aqui com vocês. Então, um celular, você já imaginou? Com um celular, no lugar de você ficar perdendo tempo com o TikTok da vida, com vídeos que não te levam para lugar nenhum, você estudar pelo seu celular, trabalhar pelo seu celular, olha que incrível. É isso.
Esse treinamento ele tem esse propósito. Enfim, você vai começar com o que você tem. Você não precisa preocupar. Ai, que eu tenho que ter uma cadeira chique, que eu tenho que ter um fundo chique. Nada disso, gente. Nada disso. Nada disso, sabe? Nada mesmo, absolutamente. Você precisa ter a sua iniciativa e seu treinamento. Treinamento eu vou te capacitar. A sua iniciativa eu sei que você tem, né? Gente, meu grande desafio era a minha trava mental, sabe? Realmente era a minha trava mental, porque eu tinha conhecimento, mas eu não sabia o que fazer, por onde começar. Eu não conhecia muito de redes sociais, eu não tinha nem Instagram, pra vocês terem ideia. TikTok, pra mim, não tinha. Eu não tinha, gente, eu não tinha. Se vocês olharem as datas lá de início das minhas redes sociais, eu não tinha esse YouTube. Vocês vão olhar que é de 2 anos pra cá. Do período pandêmico para cá. Eu não tinha nada disso, tá? E cresceu assim de uma forma orgânica. Eu não coloquei dinheiro, eu não paguei anúncio, até porque eu não tinha para colocar. Eu comecei do zero. Por isso que eu tô dizendo para vocês, vocês vão começar do zero. Então, o desafio não é o dinheiro agora. Ah, tem que ter uma sala? Não, você pode começar do seu quarto, da sua sala, tá? A única coisa que eu dou dica para vocês, e eu dou todas essas dicas lá, tá tudo lá no treinamento. Você vai escolher um lugar legal, bem iluminado, uma internet. Internet é o essencial. Sua internet tem que ser boa, boa mesmo. Porque uma internet que trava, aí compromete o seu trabalho. Um fone, sabe? Ó, desligaram o barulho lá, vou tirar o fone agora. Um fone, pessoal. Nossa, tava um barulho que eu sou sensível demais com a minha audição. Então, se eu estiver falando e tiver um barulhinho perto, me tira a concentração. Por isso que eu optei pelo fone, né? Então, estava falando sobre fone. O seu celular e o fone, para você ficar conectado com a pessoa, um pedestal ou um lugarzinho pra você botar o celular, para o celular não ficar caindo. Por quê? Porque assim você vai oferecer qualidade no seu atendimento para o cliente. Eu estou falando do online. Malu, eu quero montar um consultório lindo, maravilhoso. Sabe o que eu vou te falar? Calma. Não gasta dinheiro agora não, capitaliza, ganha dinheiro, guarda, investe, deixa sua conta engrossar, sua conta no banco, entendeu? Investe 6 meses guardando, ganhando e guardando, e depois você toma decisão. E vou te dizer mais, cada vez que passa as pessoas preferem online. Eu aqui na minha cidade, todos os meus clientes são online. Por quê? Ainda mais hoje, né, gente? Gasolina do preço que tá, não é verdade? Às vezes a pessoa mora longe, tem o deslocamento para ir até você, já economiza aí, né? Então vale muito a pena, sabe? Você começar online. Gente, terminou o curso, você recebeu o seu certificado. Seu certificado chega para você em 24 horas quando você concluiu o curso. No máximo, às vezes em 8 horas está na sua mão. Pronto, você já pode ir para o mercado, já pode trabalhar. É simples assim. Olha que incrível, né? Malu, quanto aos atendimentos, o que é mais convencional, atendimento online ou presencial? Sabe o que eu indico? O online. Por que o online, gente? Eu migrei minha carreira só para online. Eu tinha um consultório. Primeiro eu dividi um consultório, pagava caro pela sala e dividia com mais 4 terapeutas, cada uma numa área diferente. Isso chama coworking. É muito bom, é legal. Você paga um valor que não é tão caro para você alugar sozinho. Você pode compartilhar esses espaços de trabalho. É muito comum. Quem quiser fazer aqui em Uberlândia, Malu, me explica como que é um coworking, me dá dicas. Eu dou dicas, eu vou explicar como é, e eu dou até depois as indicações das que eu conheci, o valor e tal, tudo isso, tá? O que ficaria hoje, assim, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia? Uma sala como eu aluguei lá no Metropolitan, que eu compartilhava com 4 pessoas. Sala muito bonita, um acesso legal, portaria 24 horas e tal coisa. Eu pagava, só para vocês terem uma ideia, que eu quero que vocês tenham essa ideia. Eu pagava, no valor de hoje, R$ 715 para eu ficar 3 vezes por semana. Eu não ia todos os dias, eu ia só 3 vezes por semana, porque era a quantidade de cliente que eu tinha. Eu atendia de 1 hora da tarde até da 1 às 5. Isso, eu ficava 4 horas lá. Se você dividir isso por cliente,
não fica caro de jeito nenhum. Só que eu pensei, a maioria dos clientes começaram a dizer para mim, Malu, eu prefiro fazer online hoje. Aí eu estava lá atendendo meu cliente online, pagando o aluguel de uma sala que eu não precisava pagar, já que eu tinha aqui a minha casa. Minha casa, eu tinha acabado de mudar para cá, ela tinha que entrar em reforma e eu mudei para cá, comecei a reformar, eu não podia atender aqui. Então, eu fiquei um período lá por uma questão de condição da minha casa, que eu estava reformando, né? Que é hoje aqui onde vocês estão me vendo. Então, eu fiquei lá por 3 meses, mas posso falar? Foi um dinheiro jogado fora. Porque se eu tivesse feito direto na minha casa, direto online, eu teria economizado esse valor. Claro que eu ganhei mais do que o suficiente, né? Mas é um dinheiro que não precisa gastar no início da carreira. Depois que você estabeleceu que é seu sonho ter o atendimento presencial, ok, faça isso e no treinamento eu vou te explicar como montar, sabe? Até que explicar tudo de tudo mesmo lá no nosso treinamento. Se você quiser o presencial. Quero te dizer que o online abre portas, porque você não fica preso a atender só a sua cidade, só onde você mora. Você atende onde você mora, no Brasil e no mundo, como é o meu caso hoje. Hoje eu tenho clientes do Paraná, eu brinco, né, do Oiapoque ao Chuí, graças a Deus. Tem cliente de São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho cliente da Bahia, Palmas do Tocantins, eu tenho cliente lá. Eu tenho cliente em Rondônia, aí eu tenho cliente fora do país também, sabe? Eu tenho uma cliente do México, eu tenho só uma no México, mas eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho em Boston, eu tenho em New Jersey e eu tenho lá na Flórida. Eu tenho clientes em Lyon, na França, enfim, gente, sabe? Brasileiros e estrangeiros. Os estrangeiros que eu atendo falam português. Eu tenho um da Bélgica que ele fala muito bem português e o da França também. Ah, Malu, eu não sei nada de línguas estrangeiras. Quem vai te procurar quando você for fazer seus anúncios, terapeuta internacional, vão ser pessoas brasileiras que precisam de terapeutas brasileiros, entendem? Então o nicho, gente, esse nicho, ele é muito gordo e não tem quem faça isso. Sabe? Eu enxerguei isso, eu falei, caraca, mais pessoas podem ganhar bem, mais pessoas podem sair dessa escravidão laboral, desculpa, mas eu vou falar, trabalhar 10 horas, 12 horas por dia para você ganhar R$ 2.000 por mês é escravidão laboral, né? Ali você tira X para pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, o que sobra, gente, não é? Então é sofrimento, é trabalhar muito e o retorno ser um retorno que não te traz valorização, né? Então eu pensei nisso, eu falei assim, poxa vida, mãe solo, quem quer fazer uma transição de carreira, quem está travado na carreira, quem não está satisfeito com a carreira de terapeuta vai trazer essa prospecção, essa chave para virar mesmo a vida. Virou a minha vida, sabe? Graças a Deus. Por um tempo eu consegui conciliar o trabalho, eu fiquei numa carga horária lá de 6 horas e como terapeuta 6 horas. Fui fazendo essa transição aos poucos. Eu oriento vocês, quem tem um emprego fixo, se quiser fazer a transição assim, pode, dá para você conciliar os dois. Concilie os dois no início, eu indico que você faça isso e aí você vai divulgando a sua carreira como terapeuta. Claro que você vai divulgar nas redes sociais, vai construir a sua marca. Eu migrei para Malu Gomes porque o Malu Gomes é a minha marca. Eu sou a minha marca. Como vocês vão ser a marca de vocês. Perdi tempo, criei logomarca, paguei para criar logomarca, fiz cartão, paguei para fazer cartão, para depois eu mudar tudo isso. Então, ó, tá vendo que legal? Eu sei quais são as pedras do caminho, então vou mostrar para você não pisar em nenhuma delas. Você já sabe onde elas estão, você já vai passar sem tropeço, que é esse meu objetivo com o curso Terapeuta Gold. Enfim, consegui aos poucos ir me colocando. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, o grupo que eu participava, foram muito efetivos. Vieram, trouxeram outras pessoas, indicaram. Gente, de novo, vou falar para vocês. A Paula lembra disso, né, Paula? Eu comecei de graça. Para ficar conhecida, eu atendia de graça, sabe? E eu não recomendo isso para vocês. Vocês não irão atender de graça. Eu comecei de graça porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde ir, não sabia como divulgar, não sabia nada. Por quê? Nenhum curso para terapeuta que eu tinha feito
me ensinava isso. Eu paguei caro nos cursos, nos treinamentos, e nenhum me ensinava. O que eu tinha que fazer? Onde que eu ia anunciar? Onde que eu ia captar cliente? Quem era meu cliente? Eu não sabia nada, gente, nada mesmo. Então, vou dizer para vocês, eu apanhei, viu? Eu apanhei bastante da vida nesse período. Foi difícil. Graças a Deus tive pessoas que acreditaram no meu trabalho e aí gostaram, perceberam mudanças, as mudanças foram rápidas, as pessoas ficaram impactadas com o meu atendimento, como ficarão com o atendimento de vocês, depois que vocês fizerem meu curso. E esse impacto foi gerando valor. Valor para quem? Para as outras pessoas. E aí os meus queridos clientes, os meus primeiros clientes, eles foram indicando. Foi uma rede de valor, um indicando para outro, para outro, para outro. E aí eu comecei a ter e ser muito procurada, como até hoje sou. Vou dizer para vocês, vocês não devem ter visto anúncios meus. Eu não anuncio que eu vendo terapia, vamos dizer. Eu anuncio cursos, treinamentos, mentorias. Quem me segue sabe disso, né? E quem não me segue tá sabendo agora. Eu não anuncio que eu sou terapeuta, vem fazer terapia. Não. Eu ponho os posts, nos posts, claro, tem as CTAs, né? O que é a CTA? Chamada para ação, né? Ah, aconteceu isso, 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 vem cá fazer terapia que vai te ajudar. Eu tô sempre dando ali, né? Colocando ali o melzinho na boca e falando, ó, eu posso te ajudar, né? Eu sempre coloco nos meus posts, no meu Instagram. Depois, quem quiser saber, vai lá e olha. Outros só tem as hashtags. Mas, enfim, eu não anunciei o meu trabalho como terapeuta. Eu só existo lá e isso é o suficiente para várias pessoas me seguirem, várias pessoas me acompanharem, porque eles te seguem, te acompanham, tomam a decisão e vem e a agenda fica lotada, sabe? Então, precisei de pagar caro para anunciar? Não precisei. O meu crescimento foi orgânico, tanto foi orgânico que vocês vão ver, em média 9, 10k de seguidores no Insta, o YouTube está acontecendo, eu não paguei, sabe, para acontecer, as coisas estão girando, acontecendo de um jeito natural, tá? Ah, Malu, eu tenho dinheiro para investir, eu quero investir, beleza, investe, tá tudo bem, viu? O importante é você fazer seu trabalho bem feito. Fez o seu trabalho, você vai ter resultado disso, que são as suas provas sociais. Quais são suas provas sociais? Seus clientes, seus pacientes. Eles vão falar sobre você, mandar mensagem para você. Se você tem um recurso para colocar, quer anunciar, legal, cara, legal, é isso aí. Porque aí vai bem mais rápido, entende? Mas de cara, não, Malu, não tem dinheiro nenhum para investir, mas eu tenho um celular, tenho um fone, tenho muito boa vontade. E eu tenho ali uma internet legal. Pronto, já deu certo. Simples assim. Malu, tô desempregada, eu não sei nada de terapeuta. Esse curso é para você. Malu, tô travada, fiz 300 cursos de terapeuta e não deslancho na profissão. Esse curso é para você. Malu, eu não sei o que eu quero da vida, quero conhecer mais sobre esse curso. Esse curso pode ser para você. Aí você vai ter que conectar, né? Porque só você vai saber se pode ser, quem sabe, no decorrer ainda dessa live você recebe aqui o chamado, o quentinho aqui no coração, né? E aí, pronto, vem pra cá, vem ser terapeuta aqui conosco, né? Ó, de novo, o mundo precisa de terapeutas competentes, viu, gente? Tem muita gente doente, emocionalmente falando, tem gente se perdendo na vida. E nós conseguimos resgatar essas pessoas, transformar essas vidas. E aí eu falei das formações, falei do treinamento, falei dos valores, eu falei de como é a estruturação financeira e tal do treinamento, mas eu não falei sobre esse resgate das pessoas, né? Eu falo resgate, eu falo purificar, aliviar essa dor. Nós somos transformadores de vidas. A gente recebe pessoas no nosso consultório totalmente sem visão, sabe? Visão que eu falo assim, de enxergar a luz no final, sabe? Às vezes as pessoas estão numa dor tão tremenda, numa sombra, não conseguem se enxergar, não tem uma autoestima legal, sabe? Não tem perspectiva de vida, gente. Eu atendi vários casos que as pessoas falavam para mim, Malu, eu não tenho mais esperança na vida. Eu não acredito mais em mim. Olha, gente, que tristeza uma pessoa chegar nesse nível, né? E eram vários. E eu fui lá, falei, você tem sim. Você vai conseguir sim. Isso é possível sim. E é possível. E através das técnicas, do seu acolhimento, do seu aconchego, sabe? Do seu não julgamento, você traz essa pessoa de volta à vida.
Muitas pessoas já desistiram de viver mesmo, sabe? Já ouviram aquele termo morte em vida? Muita gente está numa fase dessas. Imagina você sendo responsável para acolher essa pessoa e mostrar para ela que sim, que é possível, que dá tempo, que ela pode se reinventar, que ela pode se ressignificar e começar do novo, começar agora e mudar completamente a sua vida. Olha que incrível. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. O terapeuta é aquele que cuida. Essa palavra ela vem do grego. Terapeuta é aquele que cuida. Nós somos cuidadores das pessoas. Nós transformamos vida. Nós acolhemos a dor da pessoa. Nós aconchegamos a pessoa em nós, sem julgamento, né? Sem expor as questões da pessoa, porque às vezes a pessoa vai desabafar com um colega, com um amigo ou com alguém da família, desabafa acreditando assim, nossa, que bom que eu desabafei. A pessoa que escutou solta aquilo no vento, né? Expõe ali aquele que já estava fragilizado. Aí não bastava estar fragilizado, ainda pode, né, ser o motivo da fofoca na família ou ali no ambiente de trabalho. Muitos casos assim, né, gente? Eu mesma já participei, já vi e vários clientes já me contaram muito sobre isso. Lá no consultório, eu falo assim, de vez em quando, não é sempre, sabe? A maioria das vezes chegam pessoas, ai, Malu, desabafei com a minha amiga, depois ela falou que eu era boa, ó, desabafei com a minha amiga, ela falou que eu era boba, que eu era fraca, que eu não dava conta, que não sei o quê. Poxa vida, a pessoa tá desabafando que ela já tá na dor. Ainda vem uma outra pessoa ali para poder julgar, cobrar, né? E ainda, ó, chicotear mais ainda. Não, tá tudo errado isso. A gente tem que entregar amor para o nosso cliente, nossos pacientes, sabe? E aí, esse papel terapeuta. Terapeuta é aquele que acolhe. Olha que lindo, é aquele que cuida. Esse é o nosso trabalho, olha tudo que é lindo a nossa profissão. Gente, fala sério. É uma profissão maravilhosa, né? É incrível, maravilhosa. Eu sou apaixonada, né? Dá pra ver, né? O brilhinho do meu olho. Quem tiver dúvida, se eu estiver falando muito rápido, eu sei que eu sou acelerada, viu? Pode puxar o freio aí que eu retomo, explico, tá? Estou aqui à disposição para tirar dúvidas mesmo, né? Agregar valor, tá? Malu, eu só sou reikiana. Eu posso montar um consultório de terapia? Pode. Pronto. Mas aí o que vai te faltar? Escutativa e passiva. O seu diploma, ele não vai servir para todas as terapias. Aí você vai estreitar o seu currículo só como reiki. Só como reiki. Aí você perde oportunidades, né? Por quê? As terapias, elas aumentaram e cresceram muito nos últimos anos. Entendia-se, para tratar das questões emocionais e mentais, a psicologia, a hipnoterapia e a psiquiatria e a psicanálise, né? Tinha essas 4 modalidades que você tinha que fazer formação em faculdade. Psicologia, fazer uma cadeira acadêmica de 4 anos mais ou menos. A psiquiatria ainda mais, porque o psiquiatra ele tem que se formar em medicina e depois fazer especialização como psiquiatra. Lembrando que psiquiatra é aquele que medica, aquele que dá o remédio em caso de surto, depressão e tal, tudo. Não é o nosso negócio, nós não somos psiquiatras. Nós, terapeutas, não indicamos medicamento e não tiramos medicamento, tá? Já vou até fazer aqui, né, um parênteses. Hipnoterapia, a técnica da hipnose regressiva ou hipnose, que é uma técnica utilizada há décadas, que vem através da psicanálise. A psicanálise foi fundada por Freud e através do Freud foi desenvolvendo ali as habilidades de escuta, escuta passiva, escuta ativa, enfim, e aí a terapia foi crescendo. Com o passar dos anos, a holística, pessoal, vamos falar da holística, foi ampliando. Por quê? As pessoas entenderam que não era só a mente era a emoção. E que se essa pessoa que estivesse nervosa, numa crise de ansiedade, se ela recebesse ali um reiki, se ela recebesse uma massagem, uma massoterapia, fizesse uma massagem nela, com óleos essenciais, uma música ambiente, a pessoa também se sentia bem
melhorava, relaxava daquela situação de ansiedade ou de depressão, alguma coisa nesse sentido. E começou a crescer e a abrir o leque. A fisioterapia também é um tipo de terapia, mas ela é mais específica para dores musculares, é mais físico, mais corpo, né? E assim, as terapias foram crescendo, foram sendo desenvolvidas várias modalidades, várias técnicas, e hoje a terapia holística, ela é muito abrangente. Então, você como terapeuta, se você tiver uma formação básica, um curso que tem todas as bases, o que é a fundamentação teórica, conhecer bem firme mesmo todos os documentos que você vai precisar utilizar, a base do seu atendimento, saber realizar uma escuta passiva, uma escuta ativa, saber fazer uma análise das queixas do seu cliente, analisar os relatos do seu cliente, sabe? Tudo isso faz parte da base do curso que eu estou entregando para vocês, Terapeuta Gold. Os outros cursos têm essa base? Eu não sei. Eu sei os que eu fiz e eu fiz na base da psicanálise, da hipnose, do reiki. Eu também fiz reiki, sou reikiana, tá bom? Eu, por exemplo, eu fiz a minha primeira formação, foi hipnose, né? Eu fiz psicanálise, mestre em psicanálise, e comecei a fazer o doutorado. Aí eu fiz TCC, né? Que é terapia cognitivo-comportamental. Eu não gostei, mas eu tenho curso. Mas eu nem falo que eu tenho, porque eu não gostei, não me identifiquei, sabe? Mas como eu tinha uma base, um leque maior, que eu vim da psicanálise, aí eu fui moldando, criando métodos meus, aplicando, dando resultados satisfatórios, e aí a minha carreira deslanchou, sabe? Hoje, no leque da Organização Mundial de Saúde, todas as terapias são aceitas, olha que incrível. No meu treinamento eu coloco todas as terapias lá, as que já estão, vamos falar, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. São todas? Não, não são, porque cada hora chega uma terapia nova, né? Cada hora chega uma metodologia nova. E vocês mesmos que estão aqui, vou dizer para vocês, vocês podem criar uma terapia diferenciada, sabe? Pode, uma técnica sua, patentear essa técnica e daqui a pouco você pode estar aí dando aula sobre isso, né? Enfim, só tem a crescer, né? Só evoluir. Malu, não exige uma diferença entre psicólogo e terapeuta? Ah, que interessante essa pergunta. Inclusive, ela faz parte de uma fundamentação teórica que tem lá no meu curso, o curso Terapeuta Gold. Existe uma grande diferença entre psicólogo e terapeuta, sim. E eu quero dizer para vocês qual é. O psicólogo é aquele que vai fazer os laudos, ele vai identificar um TDAH, se a pessoa tem autismo, se ela tem alguma síndrome, ele vai fazer todos os laudos. Ele é uma formação, psicólogo é uma formação acadêmica. Leva lá 4 anos, quantos anos forem, para que ele se forme como psicólogo, certo? E o terapeuta é um curso no nível profissional, não é acadêmico. Lógico que as bases da psicologia é diferente do terapeuta. O terapeuta é uma atividade, é uma terapia breve. Cada caso é um caso. E detalhe interessante, o psicólogo, para ele atuar como terapeuta, hoje ainda é preciso um curso de extensão na universidade para que ele tenha a habilidade de psicologia clínica, sabe? Para poder ele atuar como terapeuta, certo? Com relação às terapias, a terapia que a gente vai utilizar é a terapia holística, né? Então nós vamos trabalhar no campo das emoções, no campo das ações, no campo do comportamento. A gente vai deixar o cliente aliviado daquela queixa. Então o cliente não vai ficar passando lá um ano para resolver uma queixa, sabe? Nós com as nossas técnicas, com as técnicas que eu irei ensinar a vocês, vai ser uma coisa mais rápida. Quem já fez terapia comigo sabe, na primeira sessão é impactante, já alivia e as coisas já têm um giro diferente, a mente começa a pensar diferente, né? As coisas mudam. Então é uma terapia mais rápida, uma terapia breve e outra. Vamos combinar, né, gente? A pessoa está no sofrimento já, há longo tempo. O que ela quer resolver a questão, ela não quer passar 1 ano, 2 ou 3 ali, né, dependendo e não melhora e não melhora. Por isso que muitos desistem.
Mas aí, gente, de novo, vai do nível da pessoa, que é o terapeuta ou psicólogo, o que ele vai escolher para a carreira dele, qual abordagem, olha essa palavrinha mágica, qual abordagem científica ele vai seguir. Aí é muito pessoal. E ao paciente também a escolha. Ah, eu prefiro uma terapia mais tradicional. Certamente ele vai procurar, então, ali os psicanalistas, que são mais para ouvir mesmo, né? Inclusive a psicanálise é a cura pela fala, né? Ou ele vai procurar uma terapia, um psicólogo mais tradicional. Cada um vai se identificar. O que eu vejo hoje em dia? Eu vejo um misto, mas assim, a procura pela holística está muito grande. Entender sobre as energias, entender sobre os seus chakras, entender sobre os seus pontos energéticos, se auto-alinhar, eliminar crenças. Então, a pegada hoje, o volume de pessoas que buscam essa trajetória é muito grande. Além do que, a terapia holística ajuda e dá base para o autoconhecimento, que hoje está em voga, né? Está em alta. As pessoas estão buscando se autoconhecer, entender qual é o seu propósito, que trava emocional é essa no relacionamento, e por aí as coisas vão caminhando, né? O que eu bato na tecla, eu estou dizendo para vocês que no meu curso tem, que nos outros não tem. Essas dicas, essas informações. Não tem porque eu já fiz vários cursos, eu conheço várias grades curriculares. Muitos treinamentos, pessoal, vai levar muito material para vocês, muita leitura, mas não tem a essência, a prática, o fazer, o dia a dia, sabe? E tem que ter tudo isso. E eu ofereço aqui no meu treinamento tudo isso. Então você vai ter a explicação, o passo a passo, a leitura desse material, o material complementar, os seus bônus, os vídeos explicativos, enfim. E uma biblioteca especialíssima que eu preparei para vocês, com mais de 100 títulos, que vai te dar toda a base toda a base tecnológica, toda a base de saberes, né? Toda a fundamentação teórica para que ao longo aí do seu trabalho terapêutico você vai lendo, aprendendo e se transformando num terapeuta cada vez mais perspicaz, cada vez melhor. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Teve uma época que eu fui a louca dos cursos. Eu fui a louca dos cursos. Tudo que passava, eu queria fazer, eu queria fazer. Tanto é que eu fiz leitura de registros acásticos, mesa radiônica, eu tenho esses cursos, eu tenho essas formações. Reiki Osui tibetano, reiki acástico, florais de bar. Eu fiz tudo, esses cursos todos que vocês puderem imaginar. E depois eu vi que não adiantava nada ter os cursos, porque eu não tinha cliente. Eu não sabia como gerenciar o meu consultório, eu não sabia realizar uma escuta do meu cliente, eu não sabia o que era uma linguagem não verbal, eu não sabia interpretar a queixa do meu cliente, eu não sabia. E aí eu estudava aqueles cursos, aqueles treinamentos e eles não me ensinavam sobre isso. Simplesmente não ensinavam. Teve um curso que eu fiz que falava assim, o cliente vai chegar, você vai ouvir e você vai analisar a queixa dele. Aí eu pensava, gente, com que base que eu vou analisar a queixa do meu cliente se eu não sei nada sobre análise de queixas? Percebe? Tem questões que não é só a técnica, é como você vai colocar a técnica para ela rodar. Então, por exemplo, como você vai fazer uma intervenção na fala do seu cliente? Você tem que saber o momento certo. Saber ouvir, saber interpretar o que o cliente fala. Inclusive no meu treinamento, eu falo sobre a linguagem não verbal. Por exemplo, como o cliente mexe a boca, a testa, se ele está franzindo a testa, as narinas dele, se ele está ofegante ou não, sabe, as expressões faciais, o corpo, se ele está com o corpo mais enrijecido, se ele está mais relaxado. Tudo isso é importante para você mapear o seu cliente, fazer um scanner do seu cliente. Porque muitos clientes vão chegar para você e não vão te contar toda a verdade. Não vai. Você vai conduzindo os processos terapêuticos para que ele se sinta confortável, para que ele confie em você,
Crie rapport. O que é rapport? É uma palavra francesa que significa conexão. Para que ele consiga conectar com você. Crie essa conexão com você, se sinta confiante e aí sim ele baixa a guarda e ele te fala sobre as questões dele. Detalhe, você sabendo fazer o scanner desse cliente, você sabendo fazer a leitura não verbal desse cliente, você sabe que ele está te mentindo. Você sabe pela expressão facial dele, pela maneira como ele olha nos seus olhos, ele não está te mentindo para te tapear, não. É porque às vezes aquela mentira que ele está ocultando de você, ele tem vergonha dela, ele não quer assumir, ele tem medo do seu julgamento. E no meu treinamento eu vou ensinar tudo isso. Como que você vai acolher esse cliente, sabe? Porque a base, gente, de uma terapia eficiente, ok, as técnicas são fundamentais, mas vamos falar assim, o inicial, desde a recepção do seu cliente, desde uma resposta que você dá para ele no WhatsApp, desde um acolhimento que você faz ali presencial ou online, sabe? Tem vamos falar assim, todo um passo a passo antes que curso nenhum te conta. E não conta. Aí você chega lá, cara, e agora? O cliente me chamou, o que eu vou falar para ele, né? Gente, o meu telefone aqui tá acabando a bateria, mas não tem problema não, que eu tô olhando por aqui as informações que vocês estão digitando e tá dando tudo certo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, gente, de verdade, eu quero falar assim, quando eu me conecto com o cliente e você também irá se conectar, a primeira coisa que você tem que ter é acolhimento. Tem pessoas que vão chegar para você de cara e vão falar assim, como eu já ouvi de vários clientes, Malu, eu não sou muito bom para falar as coisas não, eu sou muito fechado, eu não consigo me abrir. Gente, não tem nenhum cliente até hoje que não conseguiu se abrir comigo, logo na primeira sessão. E se derrete em lágrimas e eu consigo aliviar a dor daquele cliente. Por quê? Porque eu sei acolher meu cliente. Eu sei ouvi-lo, eu sei fazer as intervenções na hora certa, no momento exato. Eu sei a linguagem, a expressão facial dele, a linguagem corporal dele. Por quê? Porque tem esse conhecimento na base desse curso Terapeuta Gold que eu vou entregar para vocês com todos os detalhes e dicas de ouro. Ao final de cada aula eu sempre coloco dicas de ouro, sabe? Eu digo para você, olha, faz assim, observa isso no cliente, observa isso em você, registra. Por quê? Porque eu realmente vou pegar na mão, entendem? Então por isso que eu falo, você nunca estudou nada de terapia? Não, Malu, eu sou crua, completamente crua. Ok, beleza. Você fazendo meu treinamento, você vai ser expert e vai. Basta que você se dedique, tá? Claro que eu vou voltar a dizer, a pessoa que não estudar, não ler, não fizer os vídeos e não estudar adequadamente, vai ser mediano, vai ser só mais um terapeuta, como tem milhares aí, né, que passam dificuldade, que não conseguem lotar as agendas, que não conseguem lotar o consultório. Por quê? Porque são terapeutas medianos. Acha que é só ir lá, pregar um diploma na parede e pronto. Gente, cada diploma que está ali foi muito bem estudado, foi muito bem preparado. Mergulhei em cada treinamento, em cada curso, né? E é esse convite que eu faço para vocês. E eu digo o seguinte, é uma transformação de vida, sabe? Você vai mudar completamente a sua vida. Então, faça bem feito, né? Quando você faz bem feito, você faz uma vez só e tudo ao seu redor conspira para o seu sucesso. É simples assim. A receita é essa, sabe? Tem receitinha assim, né? Então eu sempre convido a todos que mergulhem de cabeça, porque isso é a sua chave de virada de vida, sabe? De verdade, vira mesmo essa chave. Tanto que é importante a interação do terapeuta, o terapeuta deixar o cliente ou o paciente ali confortável, né? O tanto que faz a diferença. Aí você chega lá num cara que não olha, num profissional que não olha na sua cara, fala com você só olhando para baixo. Detalhe, os psicanalistas freudianos seguem essa linha. Eles falam com você de lado, assim, ó, olhando para baixo, não fazem contato visual, mas isso é uma técnica da psicanálise e tá tudo bem, tá? Muita gente me queixa, Malu do céu, fui no terapeuta, no psicólogo, no psicanalista, que ele fez desse jeito comigo, nem olhou nos meus olhos. É a técnica que ele utiliza, é uma técnica mais tradicional, né? E aí a gente não questiona, até porque minha base foi essa, viu, gente?
Mas eu vi que eu não me enquadrava ali. Ok, a base do conhecimento maravilhosa. Tanto que eu sou mestre em psicanálise e finalizei agora o meu doutorado em psicanálise, né? Então minha base é maravilhosa, eu sou muito grata à psicanálise por isso. Mas não é a minha prática. A minha prática é a hipnoterapia, que é o que a gente vai trabalhar. É a terapia holística, que é o que a gente vai trabalhar, sabe? Por quê? Porque eu me encontro na holística, porque eu sei fazer a leitura da energia das pessoas. E vou dizer para vocês uma coisa, Malu, eu não sei fazer a leitura das energias da pessoa. Gente, não preocupa. Isso vai desenvolvendo com as suas habilidades, com cada cliente, com cada caso. E posso dizer mais? Agora pasmem com o que eu vou dizer. Mas isso é uma ferramenta tão incrível para você. A sua experiência de vida vai ser base, vai ser exemplo para você oferecer o melhor para o seu cliente, porque você já passou por aquela dor. Só quem já passou por uma depressão, Malu, eu nunca tive depressão, mas você já passou por uma tristeza profunda? Ou você já foi traída pelo marido e sabe qual é a dor de uma traição e recebe uma cliente lá, uma mãe, uma mulher, nessa mesma situação? Olha, tá vendo? Tá vendo o rapport ali, ó, as conexões? Então a sua história de vida, ela faz parte do seu conhecimento como terapeuta. Olha que incrível. Sim, faz parte. Com isso você vai desenvolvendo uma perspicácia. E claro, né, gente? Eu vou falar, mas eu sei que vocês já sabem disso, mas eu vou falar para reforçar. Conhecimento e leitura. Estudo. Quando, Malu? Sempre. Sempre. Quanto melhor, quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento você tiver. Eu não estou falando de técnica, não. Então vamos lá. Eu até coloquei esses livros para você. Vamos supor, você começa a trabalhar sobre o cliente, ou melhor, você começa a trabalhar holística com seu cliente, né? Trabalha ele lá, vai explicando, vai usando as técnicas e tal. E aí você percebe que o seu cliente é muito arrogante, que ele nega muitas coisas que você fala. Você percebe que o ego dele é um ego muito aflorado, ou que ele fica na negação, sabe? Ou vitimista demais. O que ele está usando? Ele está usando o mecanismo de defesa do ego. O que você faz? Vai estudar mais sobre ego. Porque ali você, estudando sobre o ego, o que você vai fazer? Quando o cliente, qualquer cliente chegar com aquelas possibilidades ali, querendo negar o tratamento, se vitimizar demais, né? Querer ser o coitadinho, né? Você já vai identificar, isso aqui é um mecanismo de defesa do ego que o cliente está usando para se auto-sabotar e sabotar o tratamento. Olha que incrível. Você vai ter essa perspicácia. Ela vem da noite para o dia? Claro que não, gente. Claro que não. Ninguém que começa hoje é 100% sábio. Concordam comigo? É um processo. Mas é tão gostoso quando a gente faz o que a gente ama, sabe? Que você fica, assim, apaixonado pelo trabalho, apaixonado pelo estudo a respeito da sua profissão. E você vai querer ler mais sobre aquilo, você vai querer ser o expert naquilo, buscar mais informações. É incrível o quanto abre leques. E eu coloquei para vocês livros que eu li na minha trajetória e que são base para mim, foram base para mim e vai ser para vocês. Eu coloquei na biblioteca deste treinamento terapeuta Gold mais de 100 volumes, sem contar os livros que eu já vou liberando em cada aula, porque tem aula, por exemplo, a aula que eu ensino sobre você fazer a leitura comportamental da pessoa, ou seja, escanear a pessoa, a leitura não verbal, o que afasta as expressões do seu cliente fala no silêncio dele. O silêncio conversa com a gente sabe interpretar o silêncio. Se o cliente chega lá, cruzar os braços, ficar te olhando assim, ó, a gente sabe ler. Sabe ler. O jeito que ele cruzar as pernas, bom, Malu, vou estar online, como é que eu faço? Você vai ver o rosto do cliente. Sim, o jeito que ele mexe a sobrancelha, o jeito que ele mexe no cabelo, tudo, gente, tudo tá lá no treinamento. E aí tem um livro maravilhoso que faz parte disso, que também é base, que tá lá. Então você vai ter todo o material complementar para engrossar os seus estudos. Gente, eu vou dizer para vocês, é quase uma faculdade, sim, só que num curto espaço de tempo. Porque quem quer mudar a vida não tem tempo, 3, 4, 5 anos para esperar, não. A gente tem pressa, não tem? E é para ontem. Por quê? Porque às vezes você está numa situação financeira difícil,
você quer ter uma carreira, você quer ter valor nessa carreira, mas você vê que o acesso tá difícil, tá complicado, você não vê coisas que facilitem o seu acesso a ingressar naquela profissão, não é verdade? Eu falo isso para vocês porque eu passei por isso, sabe? Eu fiz um treinamento que eu paguei caro pra caramba nesse treinamento que falo, caraca, pra que eu fiz isso? Juro, gente, eu juro. Não vou falar qual é. É uma pessoa muito conhecida no mercado de cursos, de treinamentos. Eu não vou falar quem é. Mas eu olhei aquilo e falei, caraca, puxa vida, não aprendi o passo a passo, sabe? Não tive acompanhamento de perguntar, sabe? Para saber, eu não tinha esse acompanhamento. E aí eu fiquei perdida, sabe? Você já viu aquela expressão assim, nadei, morri na praia? Eu me sentia meio assim, sabe? Então graças a Deus, eu sou muito determinada, eu sou. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu conquisto aquilo. Eu sou extremamente determinada, esse é um ponto muito forte em mim, graças a Deus. Nenhuma pedra no caminho me impede de seguir em frente, não, sabe? Se eu tiver que remover a pedra, eu removo. Se eu tiver que contornar, eu contorno, mas eu vou em frente. Quando eu tenho um objetivo. E esse era o meu objetivo de vida. Então, eu fui muito persistente, porque outra pessoa no meu lugar tinha desistido, como colegas desistiram. Eu fiz na mesma época com mais 3 colegas, sabe? As 2 ficaram pelo caminho, pararam mesmo, trancaram, não continuaram. Aí recentemente encontrei com uma delas, falei, e aí, terminou? Como é que tá? Você já montou seu consultório, sua clínica? Não, Malu, parei. Hoje eu tô trabalhando numa loja. Ah, meu coração doeu, sabe? Falei, puxa vida, trabalhando numa loja? É, fica em pé o dia inteiro, gente. Vende bem, ela é comissionada, mas tem mês que ganha bem, tem mês que ganha mal, fica em pé o dia inteiro. Não estou desvalorizando a profissão, tá? Mas imagina, você trabalhar na sua casa, sabe? De shortinho, de chinelinho de dedo. Claro que daqui pra cima, né, gente, tem que estar maquiado, bonitão, bonitona, né? Porque o seu cliente merece, né? Eu brinco assim. Mas brincadeiras à parte, eu digo sempre o seguinte: é a sua liberdade. Sabe, você pode viajar para onde você for, você pode estar de férias, eu vou tirar férias, mas eu tenho 2, 3 clientes para atender, eu vou atender. Você pode fazer isso, ou simplesmente, não, vou tirar férias, vou ficar de boa, depois quando eu volto eu atendo. Você tem liberdade geográfica, liberdade financeira, sabe? E é a carreira dos seus sonhos, né? Ah, eu nunca sonhei com isso, tô chegando aqui, tô caindo de paraquedas. Seja bem-vindo todos aqueles que caíram de paraquedas e tomara que você receba hoje, né, o chamado. Tomara que você se sinta, sabe, pronto para exercer essa profissão. E no meu curso, no meu treinamento Terapeuta Gold, vai ser do zero mesmo, sabe? As aulas iniciais, para quem já tem algum conhecimento, a gente vocês vão tirar de letra facinho, porque é para quem começa do zero. Vou ensinar tudo de tudo, igual eu disse para vocês, da montagem do consultório, da escolha do consultório, se vai ser híbrido, se vai ser só online ou se vai ser só presencial, do zero, gente, do zero é do zero mesmo, sabe? Até as técnicas poderosas que eu utilizo com maestria, que vocês podem ver os depoimentos nas minhas redes sociais, né? Que são as minhas provas sociais, os resultados satisfatórios aí dos meus clientes, né? Olha só, eu quero falar para vocês sobre a grade curricular do nosso curso. O módulo 1, eu vou trabalhar com vocês a sua mudança de mentalidade, sabe? Mudar, tirar as crenças negativas. Eu vou aplicar uma técnica em vocês para vocês desbloquearem aí as crenças limitantes, o baixo merecimento e as crenças de escassez. Por quê? Se você fizer um curso desse, querendo cobrar R$100 ou entregar sua terapia barata, o que você vai colher? Os frutos baratos, né? Não vai colher bons frutos, não vai ser legal. Você vai perder seu tempo. Então é autovalorização. Você vai cobrar no mínimo R$250, 2 clientes por dia. Ao final do mês, mais de 10k caindo ali bonitinho de Pix, a vistinha na sua carteira, no seu banco, tá? Técnica, método de pagamento, eu vou ensinar. Planilha financeira, eu vou ensinar. Como alimentar um planner, eu vou ensinar. Bom, vamos lá. Então, o módulo 1 são as boas-vindas. Eu vou fazer a minha apresentação e vou trazer para você essa dinâmica para te desbloquear, destravar e você, dar esse salto aí na sua vida financeira e profissional, né? Vou contar mais coisas importantes para vocês. Não vai embora não, para vocês verem como que é, o tanto que o curso está encorpado.
Módulo 2, eu vou falar sobre os conhecimentos básicos, o que é terapia, o que é a técnica, o que é uma técnica, o que é uma metodologia, a diferença das duas e qual o papel do terapeuta. No módulo 3, formação do terapeuta, como se tornar um terapeuta, tipos de cursos e certificados que são necessários. Quem chegou agora, eu já falei disso no início da live. E quais são os registros e a base legal para você ter o seu consultório. E aqui eu vou disponibilizar o código de ética da nossa categoria, tá bom? Módulo 4. Como estruturar o consultório? A escolha do local, tipo de atendimento online, presencial ou híbrido, que são os coworkings, né, salas compartilhadas. Quais são os recursos para atendimento? Como precificar o seu atendimento, colocar preço? Quais são as condições e as formas de pagamento? Como que você vai cobrar? Mensal? Você vai cobrar quinzenal? Como é que funciona isso? Muito terapeuta perde aqui, viu, gente? Ó, fica o alerta aí, ó. Atenção, ó. Bisuzão aqui, atenção. Muitos terapeutas se ferram, desculpa a expressão da palavra, mas muitos terapeutas se ferram na hora de cobrar. Primeiro, eles deixam para receber depois. O cliente agenda, não paga, aí o cliente reservou aquele horário na agenda para o cliente, para aquele cliente específico, não reservou? Reservou. O cliente não paga, não vai. Você perdeu o dinheiro, perdeu a hora. Não conseguiu encaixar ninguém. Eu passei por isso. Eu estou dizendo para vocês que eu vou entregar todas as pedras do caminho, para que não existam mais pedras. Passei por isso, a gente perde dinheiro, perde hora, fica chateada com a falta de compromisso das pessoas. E quando a pessoa paga antecipado, acabou, não tem problema. Se a pessoa não for, o problema não é seu, entendeu? E é isso, viu? Muito importante trabalhar sobre isso. Como precificar, né? Como registrar, controlar a sua agenda física e virtual. Malu, controlar a agenda é a coisa mais fácil. Você pensa que é, eu também pensava. Não é não, tem um segredinho que eu vou te contar no curso. Gente, a minha aula 16 é a aula. É aquela aula imperdível por dois motivos muito importantes. Primeiro, eu vou entregar as seguintes fichas em forma de PDF de planilhas de Excel, prontinha para você. Você só vai ter que entrar e colocar o seu nomezinho lá, o seu CRT, que depois você vai fazer seu registro de CRT, claro, né? Vai ter sua carteirinha de terapeuta e depois você vai lá e coloca sua logo se você tiver logo. Mas vamos lá, aula 16 do módulo 4, eu vou entregar fichas, que são as anamneses, os cadastros dos clientes, planners, para você fazer o seu planner mensal, semestral e anual, planilhas, recibos e atestados e fichas de recomendações terapêuticas. Como que é isso, Malu? O que eu vou ter que fazer? Que negócio é esse de recomendação terapêutica? Um cliente seu está numa situação gravíssima de síndrome do pânico e você está tratando ele. Ele já melhorou, mas ele tem fobia social. Olha aí que situação. E ele precisa de levar um laudo para o trabalho. Terapeuta não faz laudo, quem faz laudo é psicólogo, psiquiatra. Nós não fazemos laudo, nós fazemos ficha de recomendação terapêutica. Aí você tem lá todos os termos, né, usuais, você vai preencher os dados lá. Gente, eu tô entregando tudo de mão beijada, assim, ó, mamão com açúcar para vocês. Continuando aqui, vamos lá, vou continuar informando para vocês. Divulgação e captação de cliente. Ok, você é terapeuta. E agora? E agora o que eu faço? Pois é, a Malu vai te ensinar. Outro curso vai te ensinar? Não, não vai. Não vai mesmo, gente, não vai. Vou te ensinar como divulgar o seu trabalho, quais mídias sociais que você mais vende, quais são as provas sociais e o que são provas sociais e para que elas servem, os vídeos e os depoimentos e cases de sucesso da minha prática para vocês entenderem como que funciona. Módulo 6, como atender o cliente, como que é a organização, como é a sua apresentação, a recepção do cliente, enfim, muita coisa bacana aqui. O controle, as fichas de atendimento, como é a primeira consulta do seu cliente online ou presencial e as formas de pagamento combinadas com ele, para você já deixar tudo programado e organizado. Seu cliente vai ter tanta segurança em você que ele vai falar assim, nossa, é isso que eu quero mesmo. O cliente só não vai fazer o processo terapêutico com você se ele não tiver condição financeira de fazer. E você não vai fazer mais barato. Não vai.
Por quê? Porque você não vai diminuir o seu valor, o seu preço. Você pode negociar prazos, entendem? E isso é o pulo do gato. E eu vou ensinar vocês a trabalhar dessa forma. O que que acontece com alguns terapeutas? Gente, tem... Olha, eu vou falar para vocês porque tem. Tem terapeuta travada que, tipo, ela não cobra para aplicar uma técnica. Ela não cobra. Tá errado. Ela fez o curso, estudou, gastou, pagou caro no curso e não cobra para aplicar aquela técnica. Tá errado. Ou cobra baratinho demais, sabe? 1 hora, R$ 50? Não, gente. 1 hora é no mínimo. Vocês vão sair para cobrar depois do final do treinamento, deste treinamento nosso aqui. Você vai sair para cobrar no mínimo R$ 250. Malu, mas aqui na minha região, todos os terapeutas cobram R$ 150. Na minha região era mais ou menos isso também, mas e daí? Eu não me basei por menos, eu me basei pelos maiores, sabe? Como eu sei que no Brasil tem gente que cobra R$ 400, R$ 500. Eu cheguei no nível hoje, gente, eu não cobro mais 250, meu valor hoje é muito maior, tá bom? Tem algumas parcerias com empresas que eu ainda tenho planos de pagamentos mais em conta, mas por quê? São 5, 6 pessoas daquela empresa, daquele grupo. Aí eu cobro um valor menor, por quê? Porque são 5, 6 pessoas ali, entendem? Mas eu vou ensinar tudo isso aí, como que faz, tá? Mas vamos lá. Hoje, um plano para você cobrar no mínimo R$ 2.500. No mínimo, 10 sessões. A pessoa vai te pagar R$ 2.500. Que jeito? No cartão, parcelado, dá um jeitinho lá, sabe? Ah, vou pagar a cada sessão? Não. Se você for pagar a cada sessão, o valor é outro. Chegou um nível, gente, que presencial, a última vez que eu atendi presencial, porque estava tendo muita procura presencial, eu ganhava para atender 1 hora presencial R$ 500 a sessão. Aí eu fui incentivando as pessoas a irem para o online. Entendem? Então eu cheguei nesse nível e cada vez que passa o nível só vai aumentando, porque você vai se transformando no referência, no mais procurado, naquele que tem agenda lotada. Vou dizer uma coisa para vocês, se alguém que agora quiser fazer comigo um atendimento essa semana, eu não tenho horário. Semana que vem eu não tenho horário, eu vou ter horário só para abril. Eu não tenho horário, não tenho. Malu, meia-noite, gente, não tenho, eu não tenho horário, sabe? É bem assim, graças a Deus é a mim, né? Porque não foi sorte, foi trabalho, competência, estudo e técnica, que é o que vai acontecer com vocês também, assim que vocês fizerem meu curso, né? Vamos para o módulo 7, escuta e análise das queixas do seu cliente, dinâmica de atendimento. Isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é o pulo do gato. E eu vou te ensinar o que eu sei fazer. Você vai aprender comigo, eu vou pegar na sua mão. Malu, eu sou tão tímida, eu tenho tanta dificuldade de perguntar, de questionar o cliente. Relaxa, relaxa que eu tenho um plano. Vou te ensinar passo a passo. Relaxa. Se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer acessar essa carreira, isso faz o seu coração ficar quentinho, igual o meu fica. Eu falo com alegria, né? Eu sou apaixonada. Primeiro em ajudar pessoas, e claro que quando eu entrego todo o meu amor, meu carinho, meu conhecimento para as pessoas do universo, gente, me devolvem mais cliente, resultados satisfatórios, enfim, as coisas só melhoram, porque coisa boa atrai coisa boa, né? Continuando, eu falei da escuta, né? As observações da linguagem não verbal, essa aula é incrível. Como escutar o seu cliente, como analisar e avaliar as queixas do seu cliente. Olha que incrível. Módulo 8, acolhimento e início do processo do cliente. Aqui você começa a atender, no módulo 8. Como acolher a dor do seu cliente, como aplicar a técnica para alívio, a técnica certa. Porque aí você sabe da dor do seu cliente, fez a análise das queixas dele, fez a escuta ativa, escuta passiva, interagiu, sabe qual que é o problema do cliente. Você escolhe a técnica errada. Cliente, você não cria rapport com o cliente se sente desconfortável, nada acontece. Não cai nem uma gotinha de lágrima. Eu brinco, eu falo que todas as sessões que eu atendo, os clientes no mínimo têm que sair mexido, emocionado, impactado. Gente, 90%, 98% saem impactados das minhas sessões. Às vezes um ou outro mais cético, mais endurecido, que o ego tá aflorado, que a arrogância tá mandando. Nas primeiras sessões ele tenta resistir.
mas eu conheço a energia dele, eu sei que ele sai impactado também. Não dá o braço a torcer. Mas isso aí são detalhes que a gente vai falando ao longo do treinamento. Continuando, já está terminando, tá? Quero só passar para vocês essas informações, para vocês verem a importância deste treinamento e essa grade curricular, o tanto que ela é rica. O 9 é a escolha da técnica ou da metodologia. Você vai usar uma metodologia ou vai ser uma técnica? Qual o caminho que você vai se direcionar, né? Então, avaliar a melhor técnica para ajudar o seu cliente e aplicar a técnica para alívio imediato do seu cliente. Módulo 10, encerramento da sessão. Como que você vai concluir a sessão com o seu cliente? Como que você vai avaliar que de fato você aliviou o seu cliente? Está tudo aqui no curso. Módulo 11, acompanhamento e mentoria do seu cliente pós-sessão. Como que você vai acompanhar o seu cliente pós-sessão? Os encontros vão ser semanais, você vai deixar seu WhatsApp aberto para ele trazer informação, você vai interagir com ele, o que que vai acontecer? Canais de acompanhamento, quais são os canais? Telegram, o YouTube não, perdão, o WhatsApp, vai ligar, enfim, essas questões a gente vai trabalhar. Considerações finais são o fechamento mesmo das aulas, né? E o módulo 13, não menos importante do que todos os anteriores, é a base bibliográfica do seu curso. Todos os volumes, todos os títulos com os respectivos autores de todos os livros que eu li ao longo da minha carreira e que são mais de 100 volumes que você vai ter acesso ali para baixar na internet ou para comprar de acordo com a temática e com a realidade da sua clientela, tá? Para você se empoderar, aprender cada vez mais. Por quê? O estudo do terapeuta, volta a dizer, e de qualquer profissional competente, é o estudo continuado, são as informações, ou seja, você vai aprender cada vez mais ser uma pessoa de referência que vai oferecer ao seu cliente qualidade neste atendimento, consequentemente, resultado satisfatório para eles e posicionamento profissional para você, faturamento crescente, ascendente, né? Vamos pensar assim, né? Cada vez mais. Seus clientes satisfeitos indicando para mais pessoas e aí vai criando uma egrégora de quê? Uma egrégora de curas, né? Eu até não gosto muito de falar cura, mas a gente fala, né? Você vai levar alívio para esses clientes, vai realmente aconchegar o coração deles e o resultado, gente, é sempre satisfatório e extraordinário. Então vale muito a pena, fica aí meu convite para vocês nessa imersão que eu irei fazer. Se você quer participar, me chama lá na Rede Vizinha, Malu, eu quero, e me manda já o seu WhatsApp, que eu tenho um grupo de pessoas que vão participar do meu treinamento, pessoas VIP, Very Important Persons, né? Pessoas VIPs, para participar, para eu trazer mais informações e a gente vai estar junto aí nesses dias. Vou trazer conhecimento para vocês tomarem a decisão de fato. Finalizando, não menos importante também, né? As minhas técnicas autorais. São técnicas que eu desenvolvi a partir de bases terapêuticas, bases de outras técnicas e que são muito diferenciadas, que trazem valor, que trazem alívio rápido para o cliente, que trazem transformação. E essas técnicas eu vou ensinar vocês, certo? Vou dar as mãos mesmo, a gente vai junto nessa jornada aí, para que vocês possam de verdade transformar a vida de vocês e aí transformar a vida de mais pessoas. Gente, o mundo está doente emocionalmente. Eu falo que nós temos uma missão com o Criador de tudo, que é tão grande, porque somos escolhidos. Você está aqui por um propósito. Às vezes você caiu aqui de paraquedas, mas de alguma forma eu cutuquei você, seu coração ficou quentinho, você recebeu o chamado. Você ficou arrepiado com alguma coisa que eu falei? Você recebeu o chamado. Você quer fazer esse treinamento só para mudar de vida, só para você ter uma carreira incrível, ganhar dinheiro com isso? Esse também é o seu chamado e poder ajudar cada vez mais pessoas. E a gente está aí junto nessa egrégora de luz, de evolução, de interesses em comum, né? Buscar conhecimento. Eu compartilho o meu com vocês e faço questão de te contar qual o caminho que você tem que seguir, para você não precisar de cair, para não tropeçar em nenhuma pedra, não é verdade? E é isso que eu trouxe para vocês aqui hoje.
Gratidão por estarem aqui comigo, gratidão mesmo. A minha empolgação é amor, viu, gente? Eu entrego amor. Eu falo que é muito mais do que só um treinamento, é muito mais do que só um curso, é muito mais do que isso. É a sua mudança de vida, é você virar a chave mesmo da sua vida agora, para sempre, por toda a eternidade. E é isso, né? E é isso que eu desejo para vocês. E no que depender de mim, a gente tá junto aí nessa caminhada incrível.